Boa noite a todos. Amigo Jesus, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela doutrina bendita, que nos ensina tanto a acreditar e a viver nessa vida material, lembrando que, na verdade, a nossa vida, a nossa essência é espiritual. E o tema que a gente traz hoje é o tema materialismo. Ele está, essa nossa parte do estudo hoje, consta em 2 perguntas apenas, mas nós temos um comentário bem vasto do Kardec, nos auxiliando a entender, então, o tema materialismo. Eu trouxe para nós a definição de materialismo do dicionário e trouxe por duas visões. Na visão da filosofia, a palavra materialismo significa uma doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Então, a filosofia vai entender o materialismo nessa relação, nessa doutrina que vê a matéria como algo que faz parte, fundamental do universo. Já, por extensão, a gente entende o materialismo como maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Então, nós vamos tentar entender o que o Kardec pergunta e como os espíritos nos esclarecem essa situação. Kardec, na verdade, começa perguntando, na questão 147, assim: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais, são com tanta frequência levados ao materialismo? E a resposta que os espíritos nos traz é que o fisiologista refere tudo ao que vê e nos esclarece que orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Então, cada um de nós, de acordo com a ciência que a gente estuda, com a doutrina que a gente defende, que a gente estuda também, a gente muitas vezes é orgulhoso. Então, é esse o ensinamento que eles trazem, que pelo orgulho, a gente normalmente admite apenas aquilo que a gente estudou como sendo a expressão da verdade, e não admitimos nada além daquilo, que algo além do nosso entendimento possa existir. Então, a própria ciência que cultivamos enche os homens de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, entender que, além do que nós estudamos, ainda existe muito mais que a gente ainda precisa estudar, é que nos faz, então, entender o porquê que existem ainda pessoas que se consideram materialistas, porque elas acreditam apenas naquilo que é material, tangível, visível aos olhos, sendo que a gente sabe que não é bem assim. Existe muito mais do que a gente consegue perceber pelos 5 sentidos. E aí, na questão 148, Kardec, então, pergunta: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então, aqui é uma tristeza. Poxa, o materialismo, com todos os seus estudos, deveriam, na verdade, se mostrar, que o homem é superior a essa inteligência. Será que é isso que ele quer? O materialismo quer mostrar que o homem é superior ao ser inteligente que governa o mundo? Então, a gente pode entender como os materialistas, o materialismo ser algo perigoso, e os espíritos nos esclarecem que não é bem o materialismo, que seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira alguma consequência falsa. Então, nós aqui entendemos muitas vezes de maneira equivocada. E aí os espíritos dizem que pela razão
de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, a gente abusa de tudo, inclusive do conhecimento que a gente tem. E aí os espíritos continuam. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. Significa que, quando eu me considero materialista, eu considero que só existe, né, material, é porque muitas vezes eu tenho, na verdade, é medo do que tem que eu não conheço. E os espíritos dizem que os espíritos fortes quase sempre são muito mais fanfarrões do que bravos. Então, são mais brincalhões do que seres nervosos, bravos. Então, eles falam que, na maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Então, como eles, né, os homens, os seres materialistas, não conseguem perceber nada além do material, justamente pode ser uma explicação eles não poderem compreender, não poderem se preencher, né, diante das situações que lhes aparecem. E aí eu acho interessante uma frase, né, que os espíritos respondem aqui nessa pergunta, coloca o seguinte: mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. A gente está num abismo e a gente não tem outra salvação a não ser uma âncora, a gente com certeza se agarra a ela. Então, muitas vezes o materialista é porque ele ainda não teve acesso, não chegou ao conhecimento dele uma outra situação. E aí, muitas vezes, se considera materialista por esse sentido. Só que Kardec, a partir dessas perguntas, dessas respostas, ele nos traz um comentário bem extenso, falando ainda sobre o materialismo. Ele diz que existem pessoas que e a essa ação da matéria atribuem todos os nossos atos. E isso é uma aberração da inteligência. Por quê? Todo ser inteligente, né, precisa ter uma causa inteligente. E, normalmente, os materialistas enxergam que o corpo humano é apenas uma máquina elétrica. E só quando os órgãos estão funcionando, né, pela repetição, é que eles observam, então, o efeito da ruptura de um fio. E nada mais enxergam além disso. Então, os fisiologistas estão ali olhando o batimento do coração, né, do sangue correndo nas veias, enfim, de todo o funcionamento da respiração. E quando isso se extingue, quando isso se acaba, eles entendem que acabou mesmo, não tem mais nada além disso. Então, eles enxergam realmente a matéria pela matéria. E aí, Kardec continua nos explicando que eles até procuram se tem alguma fonte de vida, de vitalidade, e como eles não acham nada além de matéria, e essa matéria, após findar o movimento, se torna inerte, eles não viram a alma sair, se desligar do corpo, né? Então, como eles não viram a alma saindo, né, se desligando, como eles não puderam capturar a alma, né, dos seres, eles concluíram que tudo que se continha nas propriedades da matéria e, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Então, ok, não tem coração batendo, não tem nenhum órgão funcionando, acabou tudo, não tem nada que... E a matéria a gente sabe que tem uma densidade diferente. Como a Ayrton explicou na semana passada, né, a alma, o espírito, a alma encarnada, é formado por uma propriedade que não é tão tangível quanto o corpo físico. Então, a triste consequência, porque o bem e o mal careceriam de objetivo. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Então, se realmente existisse apenas o corpo material, o corpo físico, a gente não teria objetivo nenhum. A gente não teria razão de buscar ser melhor, de fazer o bem pelas pessoas, porque não teria objetivo nenhum.
porque não teríamos laços sociais, não teríamos afeições, porque tudo começa, né, na fecundação do óvulo e termina quando a gente desencarna. Só que, felizmente, longe estão de ser gerais essas ideias. As pessoas, né, num geral, acreditam que há um depois, há algo além do corpo físico. E uma sociedade que se fundasse sobre as bases do materialismo, em si só, né, teria o germe da sua dissolução e os seus membros se empredevorariam como animais ferozes. Então, por sorte, né, por bênção, por evolução dos seres que habitam o nosso planeta, é uma doutrina com muito pouco adeptos. Nós temos muito mais pessoas que entendem que a morte do corpo físico não é, de fato, o fim, que existe algo, né? E Kardec continua explicando que o homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. E aí você vai ver em qualquer religião, né, nas várias religiões, essa convicção, esse sentimento. E é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, porque ela existe, não adianta a gente lutar contra isso, ela é real. E aos poucos, todos vão começando a experienciar essa ideia, porque é algo pungente. E aí o Kardec nos questiona, quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Então, como é que a gente entendeu, ok, morreu e acabou, mas eu amei tanto aquela pessoa, ela morreu e não tem mais nada, né? Acabou-se, os nossos laços começaram e se encerraram. Então, quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças? Então, é difícil a gente conceber esse nada. E provavelmente, se a gente pensasse assim, as nossas lembranças seriam apagadas da memória. Não haveria nenhum vestígio, né, da nossa passagem pela Terra. Não haveria nenhuma perspectiva, além da do meu corpo ruído pelos vermes. Então, esse quadro seria algo muito horrível se a maioria de nós acreditasse assim. Então, as religiões vêm nos ensinar e vêm confirmar que existe algo, que a existência futura, ela está aí. E nós possuímos uma alma, né? Então, como nós já estudamos na semana passada, alguns definem a alma como um sopro de Deus, outros como uma centelha, outros como uma parcela do grande, né, do grande todo. É o princípio da vida e o da inteligência. E nos importa ter uma alma, né? Por que a gente vai ter uma alma se quando se acabar a vida física, material, ela desaparece na imensidade, como as gotas do oceano? Então, para aquelas pessoas que ainda pensam, meu corpo faleceu, desencarnou, minha alma volta para o todo. E não, a nossa alma, ela continua mantendo a sua individualidade. Ela mantém todo o conhecimento, todo o aprendizado que ela já conquistou. Então, a religião vem nos ensinar que para a gente ser feliz, a gente será feliz ou não seremos felizes de acordo com o bem ou com o mal que nós fizermos. Então, se eu penso, eu só tenho um corpo físico, que me importa fazer bem ou mal, tanto faz, né? Vai acabar ali. Agora, quando eu entendo a perspectiva que existe algo depois, aí eu começo a realmente entender que eu vou ser feliz quando eu fizer o bem. E eu não serei feliz se eu continuar, né, praticando o mal, continuar na ignorância dos meus atos. Então,
Muitas vezes a gente escuta as pessoas questionarem, mas ninguém voltou para nos contar, para nos dar informação que realmente, depois que finda a vida física, que vai ter alguma coisa a mais. Só que é um erro dizer isso, porque a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Então, essas tantas comunicações espíritas que nós temos há mais de 100 anos, que estão sendo organizadas, né, transformadas em livros para o nosso estudo, não são suposições, né? Não é uma probabilidade, mas é a realidade que nos apresenta, pois que são os próprios seres que já desencarnaram, que estão em além-túmulo, que vêm descrever a situação em que eles se acham, relatar o que eles fazem, e faculta-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e os nossos deméritos. Então, quando a gente lê os relatos, né, dos vários livros que Chico permitiu a psicografia, através de tantos espíritos que nos trouxeram as experiências, nós começamos a observar que se eu fizer um caminho A, eu posso ter, né, a colheita A. Então, e que é sempre possível mudar, é sempre possível seguir. Então, para a gente encerrar, o Espiritismo é o mais potente auxiliar da religião. Se ele está entre nós, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, que a gente possa se lembrar sempre que nós estamos nessa caminhada há muito tempo. Nós temos uma bagagem de conhecimento moral, espiritual, intelectual, e que nós estamos sempre caminhando com esse propósito de seguir. Que essa experiência no corpo físico é extremamente importante para que a gente possa crescer, mas que aqui é apenas um capítulo. E a nossa vida real é no plano espiritual, que é para onde nós estamos caminhando. Agora eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas. Fiquem à vontade. Pode ser um comentário? Com certeza. Faça o seu comentário, por gentileza. Então, é muito legal esse tema do materialismo, né? Eu, particularmente, gosto muito dele. E a gente tem que observar um detalhe importante, que Kardec, em 1857, ele faz a afirmação de que, felizmente, essas ideias materialistas não são gerais. Isso não reflete em nada a sociedade do século XXI. Isso não reflete em nada a situação que nós estamos vivendo. Hoje, a ideia materialista é geral. Se você, por exemplo, conceber as universidades, dentro das universidades, hoje só existe o materialismo. Então, elas se tornaram ideias gerais e dominantes, eu diria. E é interessante porque, se a gente entender o perfil do estudo do materialismo, a linha de condução, a gente vai entender como um ano depois, 1858, um ano depois da edição do Livro dos Espíritos, vai ser um ponto significativo de mudança no pensamento filosófico do materialismo. Primeiro a gente precisa entender o que discute o materialismo. O materialismo ele discute como é que a gente constrói o conhecimento humano. A gente sempre imagina assim, o conhecimento filosófico é construído pela razão. Se eu consigo imaginar que aquilo é lógico, eu estou construindo um pensamento filosófico. Mas essa é a visão de uma parte dos filósofos, os racionalistas. Por exemplo, Platão. Na era moderna, Descartes. Só que existe um outro grupo de filósofos que são os empiristas, que lá na antiguidade se baseia no pensamento de Aristóteles, e aqui a gente vai encontrar
vários exemplos, como Hobbes, como Locke, que são empiristas, que acreditam que o conhecimento ele só pode ser construído a partir de bases sensíveis. Só pode ser construído se os 5 sentidos da matéria comprovarem a existência de que esse conhecimento é real. E quem vai dar modernamente, quem vai dar a análise de qual que ganha é o principal filósofo da era moderna, que é o Immanuel Kant, que ele viveu até 1804. Então ele vai dizer, ele vai pender para o lado empirista, ele vai dizer, não, o conhecimento filosófico só se constrói pelaquilo que os 5 sentidos absorvem. E é por isso que, então, a época de Kardec diz assim, felizmente essas ideias não são gerais. Mas o que acontece a partir da edição do Livro dos Espíritos? Acontece a construção, através de 3 pensadores da escola de filósofos alemãos, de uma disciplina, de uma linha, vamos dizer assim, consolidada de estudo que eles vão chamar materialismo dialético, ou materialismo científico. Quem são os 3 filósofos alemãos? Hegel, né, que desencarnou em 1831, então antes da codificação. Karl Marx, que vai viver até 1883, e Friedrich Engels. São esses 3 que consolidam esse pensamento geral que vai dominar, principalmente as nossas universidades, vai dizer, não, todo conhecimento ele só existe se ele for concebido a partir da comprovação dos 5 sentidos. E aí nós temos uma questão importante que, dentro do espiritismo, às vezes a gente tem resistência a discutir, que é a própria publicação do Manifesto Comunista dos 2 últimos. Porque o manifesto, de uma certa forma, consolida o marxismo. E o marxismo diz o seguinte, todos os problemas humanos eles são resolvidos a partir da definição e da discussão de quem é proprietário. Então, todos os nossos problemas sociais, todos os nossos problemas de ordem social, de ordem seja a que for, eles são resolvidos quando nós definimos quem é que tem a propriedade. E aí nasce liberalismo e socialismo. E aí o materialismo ele vai se agarrar nisso. Que o que nós temos que discutir é a posse. E aí os materialistas vão construir um pensamento pior a partir dessa definição de que no materialismo o que define a nossa felicidade é a posse. Eles vão construir um raciocínio de que se nós pensarmos no futuro, nós atrapalhamos o presente. E é isso que eu acho que faz o materialismo ser tão negativo, porque ele nos convida a nunca pensar sobre o futuro. E o que o Espiritismo nos convida? O Espiritismo nos convida a pensar sobre o futuro, sobre a vida futura, a ter a convicção na vida futura. Então é essa construção do pensamento materialista, que ao tempo de Kardec não era uma ideia geral, era uma ideia de alguns poucos, né? Pessoas que se identificavam como filósofos, ela vai encampar, inclusive, a ciência, porque a ciência também, então, vai traçar a construção do conhecimento a partir de tudo aquilo que os 5 sentidos observam. E se eu não posso tocar, se eu não posso cheirar, se eu não posso ter o tato, então não é verdade. Esse conhecimento tem que ser refutado. É esse o problema do materialismo. E hoje a gente vive numa sociedade materialista. E alguns autores vão dizer, bom, quando se junta toda essa crença, a necessidade do capitalismo, que precisa de consumidores ávidos, o materialismo ganha a proporção que ganha hoje. Porque todos nós temos incutido na nossa mente de que não havendo o amanhã, né, que é uma contribuição muito alimentada por Friedrich Nietzsche, né, que é o nadismo, o niilismo, se não existe o amanhã, eu devo consumir tudo hoje, eu devo aproveitar o máximo o que eu puder hoje, sem nenhuma preocupação moral, porque não há compensação e nem castigo. E a religião passa a ser uma discussão que deixa de ser considerada. Assim como quando se define que o materialismo
só trata das questões sensíveis, se sacrifica o idealismo. Nós, cristãos, poderíamos dizer que nós não somos materialistas, nós somos idealistas, nós acreditamos na metafísica. Aliás, a própria metafísica ela deixa de existir a partir do materialismo, que é o estudo das coisas além do físico. Ela deixa de ter espaço de discussão enquanto conhecimento filosófico ou científico. Acho que me alonguei aí, desculpa. Obrigada pela contribuição, Ayrton. Nós vamos encerrar, então, com uma oração, e nós retornamos para quem tiver ainda alguma pergunta a ser feita ou algum comentário. Amigo Jesus, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela doutrina bendita, que nos ensina tanto a acreditar e a viver nessa vida material, lembrando que, na verdade, a nossa vida, a nossa essência é espiritual. Nos fortaleça, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.